Neste mês de março, estamos dando início à nossa jornada de oração. Ajoelhar e orar, essa será minha rotina. Durante esse mês de março estaremos de joelhos, para mudar as nossas realidades espirituais, começando com nossos filhos, das mulheres, casadas e solteiras, dos maridos e dos pais. Será um mês cheio de glórias, todos os dias ao meio-dia. Junte-se a nós. Shalom, meus irmãos, louvado seja Deus, glórias seja dada ao Altíssimo. Estou muito feliz, irmão, por essas campanhas que Deus tem nos dado, Deus tem nos usado para muitas vidas. E eu quero agradecer a você que está compartilhando, a você que está orando junto comigo nessa torre, porque, irmãos, durante a trajetória e até o dia em que Deus permitir que nós cheguemos, nós vamos ver que a quantidade, cada dia ela vai diminuindo, entendeu, irmão? Por quê? Porque o hábito, né, ele é difícil de ser construído. Porque para que um hábito de qualquer coisa seja construído na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano, porque o hábito ele é construído pelo psicológico, né, pela aquele dia que ele faz, aquela ação que ele faz diariamente, no cotidiano, faz com que ele transforme isso num hábito. Esse hábito ele já faz automaticamente. Mas até ele chegar nesse hábito, né, ele precisa, no mínimo, fazê-lo 21 dias consequentemente, todos os dias. Aí, quando ele estiver no 21º, aí sim, ele já está um pouco acostumado, ele já está mais disciplinado e ele já está mais preparado para o avanço. Mas o que acontece? Enquanto a pessoa não chega nos 21 constante, ele desiste. Se ele chegar no 10, se ele chegar no 11, se ele chegar no 12, ele para e ele vai ter que começar de novo, entendeu? Então eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Você que está comigo nessa torre todos os dias e não desanimou. Eu quero que uma bênção extraordinária venha sobre você e sua casa. Hoje nós estamos começando a batalha, né, de oração, meio-dia, pela nossa família. E sabemos, meus irmãos, que nós precisamos estar bem afiados na palavra de Deus para esses últimos tempos, porque estamos vivendo um tempo de gerações rebeldes, filhos rebeldes, maridos adúlteros, esposas feministas. Então elas estão ali totalmente, a família tem quebrado o padrão, a família tem quebrado as estruturas que Deus tem estabelecido, as famílias têm quebrado, né, toda forma de vamos dizer assim, de tudo que Deus construiu para que nós estivéssemos com bem-estar familiar. Os próprios elementos das famílias estão quebrando. O marido quebra, a mulher quebra, o filho quebra, todos quebram e vira uma zona de guerra. E não é diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Muitos, né, a gente vê hoje, filho que se arma e vai dando tiro em escola, jovens e adolescentes usando drogas, batendo em pai, sendo altamente rebeldes às autoridades, né, sendo rebeldes aos pais. E eu fico mais triste, irmão, mais preocupada e querendo mais fazer campanhas de oração para nossos filhos, nossa casa. Por quê? Porque nós temos visto que hoje os filhos que têm desonrado pais, têm feito coisas com os pais, às vezes nem é mais adolescente, ele já é um menino bem novo, bem tenro, com 4 anos, com 5 anos. Quantas vezes uma criança, né, com 6 anos, 7 anos, já bate no rosto do pai? Quer dizer, está tendo ali uma quebra de honra, né? Uma desonra ali na casa, e que muitas das vezes os pais, eles não estão compreendendo o que eles estão vivendo, né? Mas a Bíblia, irmão, eles nos ensina o porquê de cada coisa, né? Então, vamos ver Deuteronômios, o capítulo 6, a partir do 1. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel. O Senhor,
e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Oh, aleluia! Então nós queremos te honrar, Deus, porque cada dificuldade que nós possamos enfrentar, o Senhor tem uma resposta e tem uma estratégia que, se nós tomarmos como exemplo e regra de fé e prática, as coisas mudam. Então, irmãos, como a gente acabou de ler, nós entendemos que Deus confiou aos pais uma responsabilidade muito solene e um privilégio mais do que precioso. O que, pastora? Criar os filhos para Deus. Deus já deu aos pais tudo o que eles precisam para criar os seus filhos de uma maneira que terá honra. Especialmente Deus será honrado. Aqui nós lemos em Deuteronômio, nós aprendemos que Deus chamou, Moisés e disse: olha, Moisés, tu fala para o povo isso aqui, tem que ser feito. E o que a gente acabou de ler, Deus quer que cada pai, seja o professor de cada filho. Então, a primeira coisa que você tem que colocar no seu espírito, pais, porque essa semana, nós estaremos orando pela família no contexto geral, principalmente pelos pais. Por quê, irmãos? Porque a gente já percebe que se uma família ela está disfuncional, filhos estão ali precipitadamente fazendo as coisas errôneas, eles são retrato dos pais, porque a gente tem que entender que filho é a cópia do pai. Então, se o pai não está bem, o filho também não vai estar. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar em nossas vidas é a primeira sala de aula que uma criança deve ter é a casa dela. Mesmo que essa sala de aula ela esteja oculta aos nossos olhos, nós não entendamos que ali é uma sala de aula, mas é. Preste bem atenção. Como é uma sala de aula? Então, existe, ali na sala de aula, o que existe na sala de aula? Que tipo, de sala de aula os pais querem para os filhos? O que eu acho interessante, irmãos, é que os pais, muitas das vezes, a gente vê pessoas que têm dinheiro, eles procuram escolas de excelência para os filhos, eles procuram um lugar de segurança para os filhos, ali onde não haja bala perdida, ali não haja que é uma possibilidade de um traficante levar droga para o filho dele, enfim, ele faz toda uma pesquisa antes para colocar o filhinho dele lá na escola, mas ele esquece que o filho, a sala de aula de uma escola externa, que é uma escola secular, onde eles vão aprender as atividades secular, matemática, português, história, essas coisas, ele já está no estágio primeiro, que é a sala de aula caseira, a casa dele. Os pais se preocupam com a externa, esquecendo que o filho ele vai aplicar na externa o que ele aprendeu na interna, que é a casa dele. O primeiro curso a ser ensinado no lar é o mandamento de Deus. A primeira disciplina que o aluno tem que ter antes de ir para uma escola externa é os mandamentos do Senhor. Deus deu, aqui no versículo 7, Deus disse: e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, e quando deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e nas testas, para que não esqueçam, e as escrevam nos batentes das suas portas, nos seus portões. Olha só a primeira aula que Deus dá para os pais. Ensinar todos os mandamentos de Deus, e é direto, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, e o aspecto, assim como o pai
né, chega na escola secular e ele leva a criança e a primeira coisa que ela se dá numa sala de aula, né, tem muitos brinquedos, não é isso? A sala é toda colorida, tem brinquedos para eles brincarem, bolas, balões, lápis coloridos, tintas guaches coloridas, paredes coloridas, mesas coloridas, e aquilo dali é tudo representatividade do que o aluno vai trabalhar, que a professora vai trabalhar nesse aluno para que ele aprenda cores, aprenda números, aprenda, né, social, a socialização com outras crianças, enfim. Então o professor, ele prepara a sala de aula numa perspectiva daquilo que ele quer que a criança aprenda. Então, se o professor quer que a criança aprenda as cores, amarelo, vermelho, azul, que são as cores primárias, ela elabora o projeto, elabora todo um procedimento que vai trabalhar com as cores. E ali, quando termina o ano letivo, a criança ela já é capacitada de falar e saber diferenciar as cores. Pois então, assim como os professores, eles colocaram aquela estrutura para que as crianças saiam dali, né, daquela escola no final do ano letivo com algum aprendizado, Deus também manda, irmão. Aqui no versículo ele diz assim, ó: guardem sempre essas leis no coração que estou dando hoje. Não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam a lei em casa, fora de casa, e quando deitarem, quando se levantarem, amarrem as leis nos braços e na testa para que não se esqueçam, né, de escrever também nos batentes, nas portas e nas casas. Por quê? A lei de Deus, quando ela é colocada, bem aplicada dentro da nossa casa, que é ali, vamos dizer assim, o treinamento, a aula, quando a criança sai, ela no externo, o seu filho, ele vai para um laboratório. Tudo que é fora é experimento, é laboratório. Então, o que acontece quando as pessoas, né, elas estudam na sala de aula e vão fazer a prática fora? É o laboratório. As crianças que aprendem no lar vai ser praticado tudo no mundo exterior. Então, muitas das vezes, o pai e a mãe não estão ensinando o mandamento de Deus para essa criança. Estão ensinando ela a comprar cigarro na mercearia, estão ensinando elas a comprar uma garrafinha de cerveja gelada ali no bar. Leva as crianças, né, para um bar, ela toma um refrigerante e os pais tomam a cerveja, a bebida. E ali ele está se esquecendo que ali é uma sala de aula. Ele está ensinando com todos os detalhes, com copos, com mesas, com sons. A estrutura que a professora coloca para ensinar as cores na sala de aula, o pai está colocando no bar. Entende? E o que acontece com essa criança? Ele vai ser, irmão, experimentado, né, com as coisas que o pai ensinou. Então, pais, a primeira coisa que Deus quer de nós é que ensine nossos filhos os mandamentos dele. Os seus filhos vão conhecer os mandamentos de Deus quando eles estiverem prontos para sair para o mundo. Deus vai estar habilitando eles e capacitando eles para se livrar dos assédios do inferno, dos assédios da droga, dos assédios de tantas coisas que o diabo tem levado os nossos jovens aprisionados. Por quê? Porque não existe um ensinamento precoce. O aluno, ele pula a série, ele sai da sala de aula que não ouve de Deus e já vai direto para o experimento com as aulas que os pais, né? O pai com a mãe não se preocupam de estar ali. A gente sabe que todo casais tem briga, tem discussões, tem dificuldade, mas ele não se preocupa ali, a criança pequenina ainda, e eles brigam, eles se desrespeitam, palavrões. Isso tudo é aula, irmão. Isso tudo é aula que você está ensinando para o seu filho, né? Muitas dificuldades, críticas, zombaria, bullying, né? Quantos maridos, eles são tão malignos, vamos dizer assim, que eles não respeitam suas esposas, nem fora da criança, nem
e nem junto das crianças. Por quê? Porque a crítica, irmão, quantos maridos ele não baixa a autoestima das esposas, chamando ela de gorda, chamando ela de feia, chamando ela de velha e por aí vai. E quantas esposas também não faz isso com os seus esposos? E tudo isso na frente do menino, da criança, do filho. Isso significa dizer que você está dando uma aula para ele. Quando ele estiver casado, ele vai fazer a mesma coisa. Não se preocupe. Ele vai chamar a professora de velha, vai chamar a professora de gorda, ele vai chamar as pessoas na rua, vai ter bullying. É por isso que existe tanto assédio aí, tanta pessoa que está pagando, que chama de preto, chama de branco, chama de gordo, chama de magro. Eles ficam fazendo esse tipo de bullying, por quê? Porque em casa ele já está aprendendo, entende, irmão? Então Deus quer nos salvar dessa perdição que está o mundo. E como nós faremos isso? Ensinando para os nossos filhos. Então, eu quero nesse primeiro dia dessa semana, você coloque algo dentro de você. Pai, peça logo perdão a Deus, eu vou orar. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, te pedindo perdão, Senhor. Porque realmente nós entendemos e compreendemos e concordamos que não temos feito uma sala de aula com excelência para Ti, para os nossos filhos da nossa casa. Os nossos filhos têm sido atacados, os nossos filhos têm sido manipulados, porque nós os atacamos e nós os manipulamos. E eles são reprodução nossas. Pai, nós queremos te pedir perdão. Você que entrou agora no vídeo, que você ouviu esse relato, peça perdão e urgente. Urgente diante de Deus e peça, Senhor, me dê habilidade, me dê graça para eu continuar corrigir meu erro, para eu trazer meus filhos, para eu parar, para eu ensinar meus filhos, para eu ler a Bíblia na minha casa para os meus filhos. Quero que meus filhos correspondam à minha atitude de ensiná-los a Bíblia, não as atitudes que eu coloquei anteriormente de palavrão, de contenda, de discórdia, de tantas coisas. Ó meu Deus, nós apresentamos as nossas fraquezas e te pedimos que haja uma reviravolta na nossa casa. Nos dá, meu Deus, capacidade, nos dá sabedoria e entendimento para colocar os nossos filhos, meu Pai, diante dos teus mandamentos. Que a cada dia e cada oportunidade seja liberada pelo Senhor e nós possamos compreender essa oportunidade de estarmos preparando toda a sala de aula que é o nosso lar, para estar ensinando aos nossos filhos. E uma das coisas que você já pode fazer com seus filhos, seu marido, mulher ou homem, não sei quem é que você da família que está ouvindo esse áudio agora, é colocar o áudio, esse vídeo, para que todos escutem. Eles precisam escutar. Eles precisam saber que existe uma responsabilidade dos pais e é um desafio muito grande criar uma criança à maneira que Deus quer. O seu filho, pai, o seu filho, mãe, ele tem que ser a pessoa que Deus quer. E esses responsáveis para tornar essa criança a maneira que Deus quer, somos nós, os pais. Então, nessa hora, eu quero profetizar na tua casa, né? Que Deus lhe dê estratégia, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê capacidade, Pai. Nesse horário profético que o diabo tem levantado, esse horário de meio-dia, para estar levando, meu Deus, estratégias para destruição dos lares, como contendas, como brigas, como discórdia. Esse é um horário que o diabo tem usado muito, meu Deus, essas coisas para trazer os filhos para odiarem pais, para desonrarem pais, porque não há uma vigilância na casa, no ensino, não há, meu Deus, ali o mandamento do Senhor não está sendo derramado para aquele povo daquele lar. Então eu quero te pedir perdão nessa hora e quero te pedir que o Senhor invada agora cada lar dessas pessoas que estão ouvindo, cada lar das pessoas que são inscritas no canais, que eu tenho dito para eles colocar o pedido de oração para estar apresentando. Eu estou apresentando cada lar dos inscritos no canal agora. Visita eles agora, vai visitando essas famílias, vai derramando a tua paz, vai derramando, meu Deus, a tua presença, vai quebrando todo o propósito que Satanás usa nesse horário para trazer ensinos que vão desviar os jovens, e ensino que vão desviar os pais para o adultério. Pai, que nessa hora seja quebrado.
Visita o campo apostólico agora, visita cada um, enche-os da tua glória e da tua presença. Que tudo, Senhor, seja feito para o nome de Yeshua ser glorificado. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo para um parente seu, para uma irmã sua, um irmão seu. Não fique só com você. É preciso a gente ler a Bíblia e ensinar a Bíblia na casa. Então você está tendo uma grande oportunidade de discipulado. Eu estou aqui discipulando você para você fazer a obra de Deus com excelência. Está aí os versículos, você abre a sua Bíblia, você coloca o vídeo e estuda a Bíblia. A oportunidade que você tem, que a plataforma, depois do horário da oração, ela vai gravar o vídeo e você já fica com ele gravado aí, para a hora que você quiser, você para, você volta, você repete e vamos fazer a obra de Deus. Amém, pais? Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, abençoa a família da IAPD, Senhor. E glorifica teu filho para a honra e glória dele. Shalom.